hoje. Muito importante vocês estarem aqui para tirarem dúvidas, para realmente se dedicarem enquanto a aula está sendo dada, mas também é importante deixar gravado para quem quiser ou rever algum conteúdo ou tirar alguma dúvida. E eu sei que também a gente está ainda alinhando esse horário entre as pessoas que responderam ali o formulário de possibilidades. Bom, muito bem, chega de enrolação. Queria agora apresentar para vocês o Olavo. O Olavo, ele é um fera do ecossistema, conhecido no Brasil inteiro também, apoiador do ecossistema a nível nacional, já passou pela Techstars, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. Ele foi aqui uma das pessoas da Techstars no Brasil. É facilitador do Startup Weekend, então não sei aqui quem teve a oportunidade de participar de um SW, mas o Olavo faz muito bem esse papel de levar o SW para vários lugares do país inteiro. Tá aqui como voluntário também nessa noite, compartilhando conteúdo e conhecimento com vocês, colocando à disposição numa segunda-feira aí chuvosa, e que eu sei que ele trabalhou no sábado também, porque eu estou aqui na Vanessa e ele trabalhou na Inovinal no sábado também. Então, Olavo, obrigada por se dedicar tanto pelo ecossistema e estar sempre presente aí, apoiando. Obrigada também por ter topado dar essa aula. Eu sei que é muito assunto, então, sem mais delongas, queria que você tomasse a frente e ficasse super confortável para passar para as pessoas como você quer conduzir essa próxima hora, tá bom? Deixa eu me Maravilha. tornar anfitrião aqui também. Show de bola. Meu povo, boa noite para vocês. Estou falando aqui de São Paulo hoje, esse dia frio, frio o dia inteiro. Eu estou aqui com a minha coberta enrolada embaixo da minha perna, ainda bem que vocês não estão vendo, com meia e pantufa o dia inteiro, assim. Mas vamos falar. Bom, começo de conversa, eu sou mineiro, tá? Sou Sim. mineiro de Carangola, interior do estado, mas já moro aqui em São Paulo desde 2018, vim para cá poder trabalhar. Minha formação é engenharia mecânica, não tem nada a ver, né, com o sistema de startup, mas acabou que acho que a engenharia me deu aí bons passos para poder fazer a criação de processos. Tudo que eu fiz a minha vida toda envolveu criar algum tipo de processo, e eu vou falar para vocês hoje sobre um desses tipos de processo, que é o processo de investimento em startup. O que é legal daqui, eu estou vendo que vocês são líderes de comunidade e, cara, é muito difícil a gente falar para as pessoas como empreender. E o assunto de investimento, eu vejo que ele está um pouco distante da comunidade ainda. Então, é muito bom que vocês aprendam sobre isso. No sentido de empreender uma jornada muito solidária, né? Muito solitária. É difícil para o empreendedor conseguir executar tudo aquilo, ele precisa de entender o mercado, ele precisa entender do negócio dele, ele precisa estar executando, ele precisa de liderar time. Às vezes ele não é um bom líder, mas ele tem que fazer isso acontecer, e aí tem um passo muito louco, que não tem nada a ver com o que ele tem que fazer no dia a dia, que é falar com o investidor. Porque aqui é uma música diferente, é uma dança diferente, não é simplesmente mostrar tudo o que está acontecendo, é mostrar o que está acontecendo da forma que o investidor precisa ver o que está acontecendo, porque ele tem a forma de analisar os dados dele. Eu vou compartilhar a minha tela para poder passar conteúdo para vocês. Coisa que é mais importante para mim não pode ficar com dúvida. Se eu começar a trazer coisa aqui que está confuso, me pergunta, que a gente vai bater papo para poder tirar as dúvidas de vocês. Como não é um público voltado só, não estou falando com empreendedores que estão com a sua própria startup, pode ser que, de alguma forma, algum assunto fique um pouco distante. Então, levanta a mão e fala assim, Olavo, volta a fita. Porque é importante que vocês entendam como fazer essa conexão, tá? Então, a Isa já me apresentou, já falei que eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalhei na Techstars, sou, sim, facilitador de Startup Weekend, facilitador voluntário. Acho muito importante o papel que vocês têm hoje como líder de comunidade. É o que me trouxe até aqui, inclusive. Eu só estou falando aqui com vocês hoje porque atuei como líder de comunidade, poder ajudar as startups lá da cidade onde eu me formei, principalmente, que foi em Viçosa. E continuo fazendo isso até hoje porque entendo a importância que isso tem para o ecossistema brasileiro. Hoje,
as minhas atuações mais recentes foram na Bossa Nova, onde eu fui head de investimentos e head de operações. Então, eu conduzi lá dentro da Bossa, eu liderei o investimento em mais de 200 startups, deu mais de 250. Investimento tanto aqui no Brasil quanto fora. E a gente tentava super falar com comunidades. Então, ter um veículo de comunidades que saiba como direcionar o empreendedor para falar com o fundo é muito importante. E a gente teve muita dificuldade em fazer isso acontecer, porque as comunidades do Brasil não estavam preparadas para poder apresentar os investidores para as startups. Não conheciam a forma certa de fazer, não sabia como guiar, ou pelo menos dar os passos para que o empreendedor pudesse se relacionar com essa raça, tá? Que o investidor é uma raça diferente. Então, a gente fez bastante investimento e sobre isso a gente pode bater o papo e vocês podem tirar a dúvida que vocês quiserem, o que eu não souber responder, eu peço socorro depois e a resposta chega via Isa. Hoje eu não estou mais na Bossa, eu estou numa startup, que é uma startup unicórnio, a Único. A Único é uma das 10 maiores startups unicórnio do Brasil. A gente teve uma última rodada de captação, que foi uma série D de 100 milhões de dólares. Eu vou mostrar para vocês já o que é uma série D. E o valuation da Único ficou estipulado ali em 2,6 bi de dólar. Então, a gente é uma das maiores startups do Brasil. E lá eu conduzo algumas frentes de M&A, que é fusão e aquisição. Então, antes eu fazia o investimento em startup, agora eu faço a compra integral dessa startup para vir para dentro do negócio da Único, tá? A Único não é uma empresa que só faz isso, então eu sou um puxadinho da Único, eu sou um setor da Único para poder executar essas aquisições. A Único é uma empresa de identidade digital, muito provavelmente todos vocês aqui têm cadastro na Único, mesmo sem saber. Então, a gente faz aquele selfie de reconhecimento facial quando vocês vão abrir conta em banco, vão mudar de celular com o banco. Toda vez que tiver no aplicativo de algum banco, e hoje praticamente todos os bancos do Brasil são nossos clientes, quando ele fala assim, tira uma selfie para poder comprovar que é você, é a gente que está lá fazendo. Então, hoje a gente tem uma base aí de faces de pessoas de todo o Brasil, uma face, um birô de faces que a gente chama, que é bem robusto, maior que a população de boa parte dos países hoje que a gente tem no planeta Terra. Então, coisa muito bacana, a gente está sempre olhando para muita tecnologia e para falar com founders. De novo, vocês precisam ser veículo disso. Vocês precisam entender quais são os interesses para poder fazer as conexões certas. Hoje, o que eu quero abordar com vocês é alguns pontos de mostrar como a avaliação é executada, por quem avalia de fato. Como eu sei que vocês já tiveram alguns papos e vão ter outras instruções, primeira coisa que tem que ficar absurdamente clara na cabeça de vocês é: eu estou dando a minha visão. Isso aqui é um treinamento BIOP, mas ele vem da minha visão de mercado, de que fez investimento na prática. Pode ser que a gente tenha pessoas com algumas visões diferentes. Mas o mercado, de forma geral, está super alinhado com o que eu pratiquei, tá? Dentro disso, dentro desses mais de 200 investimentos, eu fiz vários investimentos com outros fundos, seja na mesma rodada ou então em rodadas subsequentes. Então, a gente estava sempre acompanhando. Mas, ainda assim, falar de negócio não é falar de engenharia. Eu não tenho uma resposta que eu vou chegar no resultado final de equação, no final das contas. Eu vou ter aqui sempre ponto de vista. Já cansou de ter a startup que eu declinei que outro fundo também, que outro fundo foi lá e aceitou. Então, entendam isso como a visão do Olavo, não é a visão da Bossa Nova, não é a visão da Único, mas que vocês saibam pelo menos para onde correr. Dar um primeiro passo aí para poder falar com os empreendedores. Então, vamos lá. Coisas que é importante, então. Jornada do investimento. Quando um founder vai buscar por captação, então quando ele vai buscar por financiar a startup dele, 3 formas são as mais praticadas hoje no mercado de financiamento. A primeira delas, a mais clássica e linda para a gente, bootstrap. Bootstrapping é quando não há investimento externo no capital mesmo social. É quando apenas os founders colocaram dinheiro naquilo, apenas o time fundador. Então, toda vez que eu falar founders, pessoal, só os fundadores mesmo, tá? Então, os fundadores que são sócios ali. Então, só os founders estão fazendo investimento, e aí não é que tenha capital externo nenhum. Existe capital externo. Tem capital externo aqui dos clientes. É quando a empresa está sendo o mais saudável possível.
Ela consegue se alimentar muito bem. Inclusive, a Isa pediu para a gente poder falar um pouco sobre mídia, o que está acontecendo pelas mídias todas que estão saindo bastante por aí falando de investimento. Notem que as mídias foram mudando ultimamente, porque o perfil do investidor também foi mudando. No sentido de, ano passado e ano retrasado, a gente viveu 2 anos muito loucos em investimento em startup. E não é que agora, dependendo da notícia que vocês veem, parece que agora a gente está tendo um ano estranho, tendo visto os últimos 2 anos, mas não é, tá? Agora a gente está num ano normal, estranho foi os 2 últimos anos. Então, a gente teve um momento muito louco, onde tinha muito dinheiro no mercado, por um motivo de, quando rolou ali, começou-se a pandemia e a gente não sabia o que ia acontecer com a economia, todos os países reduziram muito a taxa de juros. Quando se reduz a taxa de juros, o investidor ele busca outras formas de crescer o dinheiro dele, de aplicar o dinheiro dele. Por conta disso, ele jogou todo esse capital em venture capital. Teve muito dinheiro aplicado em capital de risco que até então não acontecia. Baixa taxa de juros é oportunidade para o investidor buscar risco. Então, isso que ele foi fazer. Então, gente, estourou de um monte de dinheiro em venture capital e a galera saiu colocando dinheiro em um monte de startup à torta e à direito. Agora, o que acontece? A taxa de juros estava abaixo, a inflação subiu, você já deve ter visto falar que a inflação bateu recorde, não só no Brasil, no mundo todo. E aí, para poder controlar essa inflação galopante, vem o governo e coloca a taxa de juros lá em cima. Taxa de juros lá em cima, o investidor ele prefere voltar a fazer investimento em renda fixa. E aí, nesse momento, o venture capital está passando aperto. E esse é o momento que a gente está. Nesse momento, o investidor ele volta a buscar, o investidor de startup, a buscar por negócios que sejam mais sólidos. Antes, a gente tinha dinheiro, liberdade e autorização dos sócios, dos nossos investidores, das pessoas que aportam nos fundos, para poder arriscar. Agora o cenário é diferente. Agora a gente está buscando por coisas que são mais sólidas, que façam mais sentido, que a parte econômica feche no final das contas. E aqui as empresas que são bootstrapping, elas ganharam muita força. Não só que são bootstrapping, mas que tem ali a parte econômica saudável. Então, não está gastando dinheiro de forma desenfreada. Você tem algo muito mais sustentável acontecendo. Então, bootstrapping, enquanto a empresa puder ir para bootstrap, ela vai. Tem aí uma palestra muito boa do Max, da Max Milhas, que ele já foi em vários eventos falar sobre isso, vocês devem achar ela gravada, que a Max Milhas fez bootstrapping por muito, muito tempo. É maravilhoso, só que vai chegar em algum momento que a empresa precisa de uma injeção a mais de capital para crescer. Esse, se for me perguntar lá, qual é o momento ideal da empresa buscar investimento, é essa, tá? Ela vai o quanto ela pode correr com seu capital próprio, e aí, na hora que ela vê assim, caramba, eu não estou crescendo mais porque eu não tenho dinheiro. Aí ela vai atrás de uma rodada de financiamento. Tem muito founder que acha que já vai começar captando dinheiro, que ele precisa disso para começar o negócio. Investidor não é governo, não é órgão de sustentabilidade econômica. Investidor está ali para ganhar dinheiro. Então, quanto mais recursos, quanto mais coisa aplicada ele já está vendo, quanto mais a empresa crescendo ele já está vendo, mais fácil é para ele. Então, qual seria o momento ideal para poder ir atrás de investimento? Seria possivelmente quando você já sabe que se você colocar R$ 1.000 no marketing, esse R$ 1.000 em marketing vai te trazer X de cliente. Então, você já entende as métricas da empresa para poder começar a fazer esse tipo de aplicação, tá? Segunda forma de financiamento é o financiamento através de dívida. Dívida pode significar, de forma super simples, empréstimo bancário. A pessoa vai lá no banco, pede dinheiro, dá uma taxa de juros alta, ou então hoje existem algumas outras formas de financiamento de dívida. Para quem acompanha, e se vocês não acompanham, fica aqui uma recomendação, a newsletter do startups.com.br, de vez em quando está mandando coisas sobre isso, e o Sling Hub, que é um portal que reúne informação de várias startups sobre investimento, também está falando muito sobre os investimentos de dívida.
Eu acho que esse último até teve alguma coisa especial falando sobre isso. Se a Isa não tiver, pois eu te passo depois. Me lembra para eu te passar o relatório para poder passar para eles poderem acompanhar, tá? Boa, tá bom. Ali eles já falam sobre algumas formas de emissão de dívida. Só que a emissão de dívida também ela é um pouco tricky, ela tem alguns pontinhos de atenção, que normalmente só vai acontecer para as empresas que já estão mais consolidadas. Como é dívida, a pessoa, o órgão aí que vai emitir essas dívidas de venture debt, ele normalmente também vai estar apoiado ao crescimento das startups. Então, mais uma vez, quando mais recursos a startup já tem para poder comprovar as métricas dela, melhor vai ser. E a terceira forma, que é a que a gente vai mais falar hoje, é o investimento através de equity, que é onde entram os investimentos anjo, é onde entram os fundos de venture capital, é onde está toda essa boa parte do burburinho que é falado de investimento e que é o mais conhecido hoje em dia. E o que eu sempre brinco com o empreendedor é, como já diria Ned Stark, o winter is coming, o povo do norte sempre fala, aqui para a gente, para o empreendedor, cara, fez investimento uma vez, fez fundraising é fazer a rodada de investimento, tá? Fez fundraising uma vez, embrace yourselves, fundraising is coming, sempre. O que significa isso para mim? Significa que depois que o empreendedor fez uma rodada de investimento, ele sempre vai fazer uma outra rodada de investimento. Sempre, sempre, sempre. Então, cuidado ao recomendar que o empreendedor faça uma rodada. Já cansei de falar com o empreendedor que veio conversar comigo, que teve um mentor ou alguém que simplesmente falou para ele poder fazer uma rodada de investimento. É um passo muito responsável. Precisa ser um passo muito responsável. Porque a partir do momento que você faz uma rodada de investimento, significa que você tem um sócio que tem um interesse muito claro, que é o de ganhar dinheiro em cima de você. Ou do caso, no caso, em cima do empreendedor. Não de uma forma ruim, tá? Às vezes com o empreendedor, mas ele quer ganhar dinheiro. Se a startup não fizer uma nova rodada de investimento, significa muito possivelmente que, ela morreu. A startup deixou de acontecer. Não teve mais jeito, ela pegou o dinheiro, não deu certo, não conseguiu levantar uma outra rodada e morreu. 2, a startup foi comprada. É um excelente cenário. Então, veio alguém, tipo eu na Único, fui lá e comprei a startup. Caso 3, a startup está andando de lado. Ela não está bem, ela não está crescendo, ela está crescendo de uma forma muito, muito normal, que não é um crescimento exponencial esperado por uma startup. Isso é ruim para o investidor. Os três, o segundo caso, que é o caso de M&A, é maravilhoso. O investidor já recuperou o dinheiro dele, fechou. No caso onde a startup faliu, ele simplesmente perdeu o dinheiro, não tem o que fazer. E quando a empresa está andando de lado, ela não está crescendo mais, o investidor não vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, isso é muito complicado. Então, quando o empreendedor se disponibiliza a fazer uma rodada de investimento, é preciso estar claro para ele que ele vai precisar fazer uma nova rodada de investimento em breve. E isso tem um tempo, normalmente é de 12 a 18 meses, tá? Essa daqui são as fases que são usadas hoje, as rodadas de investimento no Brasil. Por isso que sempre há uma próxima, tá vendo? Sempre cresce mais. Então, aqui, para poder traduzir o que significa, primeira das fases é a FFF, que em inglês significa Family, Friends and Fools, e a gente traduzindo é a família, os amigos e o tolo, a galera que é maluca o suficiente para poder acreditar nessa ideia de negócio que não tem nada ainda. Ela normalmente não tem nada profissional, tá? Às vezes você pega lá a tia que é médica, o tio que é aposentado, então você vai pegando ali dinheiro da família para poder começar o negócio, você nem tem troca de ações direito, nem sabe como é que isso vai acontecer, nem tem valuation estipulado, é uma coisa muito louca, muito não profissional. A partir dali, a gente tem algumas coisas mais profissionalizadas. As aceleradoras acontecem. A aceleradora é um formato que, quando bom, ele tem troca de equity por participação. Então, há investimento por troca de equity. Falo para a galera tomar cuidado com algumas acelerações que têm equity sem nada de investimento, tá? Abre o olho.
Depois a gente tem o investidor anjo, que é uma pessoa física fazendo aporte, e aqui as rodadas que entram, rodadas completamente profissionais. Então, você já tem as fases seed e pré-seed, e depois a parte de série. Vem Series A, B, C, e aí vai em sequência. Legal de prestar atenção aqui. Hoje no Brasil, a gente não tem exatamente um checklist de falar o que significa fazer uma rodada seed ou o que significa fazer uma rodada série A, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles usam alguns parâmetros para isso. Aqui no Brasil, você pode até tentar usar, mas dificilmente vai funcionar, por conta da maturidade do nosso ecossistema. Diz que nos Estados Unidos, a rodada série A normalmente é usada para uma empresa que está começando a fazer a máquina de vendas dela. Aqui no Brasil, isso é inimaginável. Aqui no Brasil, a gente já espera que uma startup em série A esteja faturando aí pelo menos R$ 1 milhão por mês. Então, cuidado quando pegar essas definições, o que é. No final das contas, não importa muito o nome que se dá, a gente vai levar esse nome muito mais com o cheque. Então, a gente vai comparar com o tamanho de cheque. Eu vou mostrar para vocês já qual é um benchmark para vocês poderem fazer isso. O que é importante aqui? É importante saber que essas fases, elas acontecem uma depois da outra, mas não é obrigatório que uma empresa passe por todas elas. Ou seja, eu não tenho que subir essa escadinha degrau por degrau. Eu posso não pisar em nada e fazer um pré-seed, eu posso fazer com que minha primeira rodada seja um investidor anjo e depois ser um seed, então não tem problema. O que não pode acontecer? O maior passo a ser dado, a primeira rodada, por maior que ela seja, ela sempre vai ser uma série A. Então, se do nada a empresa recebe uma bolada de dinheiro e ela nunca tinha recebido antes, essa rodada vai ser uma série A. É a maior primeira rodada que pode acontecer direto, nunca para uma série B. E depois da série A, todas as próximas rodadas são em cascatinha. Aí sim a gente segue a escadinha normal. Então, depois de uma série A, sempre vai vir uma série B, sempre vai vir uma série C, por aí vai. A título de comparação, acho que a última rodada que o Nubank fez antes de abrir a IPO foi uma série H. Então, não tem máximo, tá? A parada pode ir andando. Mas, normalmente, depois de algum tempo, as empresas abrem a IPO. E aí, vem o tal da coisa que ninguém se toca na hora que o empreendedor quer abrir rodada. Por que o investidor investe? Então, sempre vinha para mim um papo de para poder crescer o empreendedorismo na região X, para poder incentivar porque eu empreendo com impacto social. Gente, assim, instituição de fomento é Sebrae, é FAPESP, é CAPES, investidor quer ver retorno, tá? Investidor quer dinheiro. Pode ter algum investidor que também se importe com o desenvolvimento, mas também, ele precisa de retorno financeiro. Então, é muito importante que os empreendedores estejam cientes de trazer um investidor, significa trazer uma pessoa com uma expectativa capitalista. Não significa que não vai te ajudar, não significa que ele vá montar em cima dos founders, significa que ele pode estar muito disposto a ajudar o founder, mas ele tem uma expectativa de retorno. Então, isso tem que ficar claro. E o retorno para o investidor, ele vai acontecer em 3 formas claras, que é através de um evento de liquidez. Então, sempre através de um evento de liquidez. Presta atenção, evento de liquidez não é divisão de dividendos, divisão de lucro quando acaba o ano. Jamais deixe o empreendedor falar que o dinheiro para o investidor vai retornar, porque no final do ano ele vai ter muito lucro e ele vai partilhar entre todo mundo. Isso não existe. Na Bossa Nova, eu trabalhei com uma pessoa que chama João Kepler, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um grande investidor anjo, e o João tem um macetinho bom, que sempre tem aquela pergunta, né? Quando é que uma startup deixa de ser uma startup? E o João brinca assim, startup deixa de ser startup a hora que ela divide lucro. Repartiu o lucro, acabou. Ela não é mais uma startup. Ela está crescendo de um outro formato, não está fazendo mais rodada de investimento do jeito que a gente pensa, então ela vai deixar de atuar ali com o modelo de negócio de startup. Que dificilmente ela não vai estar conseguindo escalar tanto, vai estar crescendo mais de lado. Então, o investidor, ele está interessado não é em receber divisão de lucro, como é o investidor de uma empresa tradicional.
ele está pensando em receber muita grana, numa porrada, multiplicar o capital investido dele. E aqui vamos para uma outra comparação com o mercado tradicional. Como funciona o investimento de mercado tradicional? Investimento de ação, normalmente. Eu sou um investidor, eu olho todas as ações que são disponíveis no mercado, de todas as empresas, eu escolho qual eu vou comprar, quanto eu vou comprar, a hora que eu vou comprar, e depois eu escolho quanto eu vou vender, a hora que eu vou vender e para quem que eu vou vender. Toda decisão está na mão do investidor. Quando a gente está falando de investimento em startup, não é bem assim. Investimento em startup necessita de um momento de preparação, então, a abertura de uma rodada de investimento, ou um fundraising. Então, o empreendedor, ele fala, vamos captar dinheiro com o mercado. E ele começa a abordar investidores para poder trazer para dentro. Para que isso aconteça, o empreendedor precisa ter um plano. Nesse plano precisa ter quanto ele quer captar e o que ele vai entregar de resultado. E aí uma ligação entre os dois, que é o chamado business plan, que é com o tanto que ele está pedindo, como que ele chega nesse resultado. Isso acontece e é muito importante que aconteça, porque eu já vi empreendedores fazendo, não rodadas, mas ele dá tipo um espasmo. Dá uma tremida assim, pega dinheiro. Dá uma tremida assim, pega outro dinheiro. E aí não vai para frente, não vai para lugar nenhum. Que aí pega 100 mil reais agora, 200 mil reais daqui a pouco, mais 150 mil reais depois, e aí não tem um plano, não tem uma entrega, não tem o que acontece. É péssimo para todo mundo envolvido. É péssimo para o empreendedor, é péssimo para o investidor, que não dá certo, porque não tem um plano para o empreendedor poder cumprir, tá? Então, vamos lá. O empreendedor falou, estou fazendo uma rodada, estou buscando investidores, falei com o investidor entrou. Ele entrou na rodada. Vamos supor, para poder facilitar as contas aqui, que... e aí chega uma informação importante. Valuation, para entender valuation e o valor da rodada, é regra de 3 simples, tá? Então, por exemplo, se o valuation da empresa é 10 milhões de reais, significa que ela vale 10 milhões de reais. E ela vai captar, por exemplo, 1 milhão de reais. 10 milhões é igual a 100%, 1 milhão é igual a X. Então, 1 milhão de 10 milhões vai dar 10%. Então, ele está abrindo uma captação de 10% do valor dele. Tá? Isso daqui, povo, é tipo uma venda. Então, o empreendedor está vendendo 10% para um investidor ou para um pool de investidores, tá? Lembra disso que eu estou falando para vocês. Investimento é igual uma venda complexa. Tudo que você tiver em visto de venda, pega a venda mais complexa e fala para o empreendedor que é isso que ele vai passar. Ele está vendendo participação da empresa dele para os investidores. Então, ótimo. Isso daqui que ele fez, ele trouxe investidores para dentro. O investidor tem 10%, 1 milhão de reais. Seguiu a vida, a empresa cresceu, e aí a gente tem as possibilidades de evento de liquidez. Nesse momento, durante essa jornada, a empresa foi multiplicando o valuation. Para ela multiplicar o valuation, isso aqui está acontecendo. Ó. Ela pega uma nova rodada num valuation maior. Então, pensa, se aqui na rodada seed, por exemplo, ele fez ali esse 10% por 1 milhão de reais, valia 10 milhões a empresa, numa rodada série A, pode ser que ele venha fazer, que o empreendedor venha fazer 100 milhões de reais por 10%. Dá um pouquinho mais, coloca 150 milhões de reais por 20% da empresa. Então, olha como é que já mudou os patamares, né? Se a gente fizer uma regra de 3 de novo, 100 milhões de reais a 10%, eu estou falando de uma empresa de mais de 1 bilhão de reais. Então, já mudaram aqui os patamares de lucro. Nesse momento, o investidor, que tinha 10% da empresa de 10 milhões, na verdade, ele passa a ter 10% de uma empresa que está valendo muito mais. E aí, nesse momento que ele vai fazer a venda dela, tá?
Então, o evento de liquidez ele pode ser de 3 formas. Primeira delas, o IPO. A empresa abriu capital na Bolsa. É o que aconteceu com o Nubank. Os investidores do Nubank abriram, quando abriu capital na Bolsa, vende parte das ações que eles têm. E aí ganha dinheiro em cima disso, porque o Nubank está valendo muito mais quando ele abriu capital do que quando os investidores entraram. Inclusive, alguns investidores maiores, aquelas rodada de série B para cima, já passa a ter direito de pedir que o IPO aconteça, para ele poder saber que a liquidez vai acontecer, para não acontecer da empresa ficar sempre andando de lado. Então, pode ser que o investidor peça para poder abrir o IPO. Segundo caso, M&A. Quando a startup é adquirida parcial ou integralmente. É quando eu, único, vou lá e compro uma empresa. Então, eu comprei 100% dessa empresa. Se o investidor tinha 20%, eu comprei os 20% dele. E aí retorna o capital. E a terceira forma é através de rodadas futuras. Então, vai abrir uma rodada seed, depois vai abrir uma rodada série A, depois uma série B. Em algum desses momentos, o investidor vai fazer a recompra. Conta disso aqui, ó. Esse daqui é o que significa esse último gráfico, tá? Então, aqui são as séries, aqui mais ou menos é como a gente traduz ela para dinheiro. Então, percebam que existe aqui o valor do cheque, que vocês estão vendo em laranja é o valor do cheque, e o que está vendo em preto é a porcentagem que é pega das startups. Cada uma delas, cada vez que então que eu vou fazer uma rodada de investimento, significa que eu vou comprar uma participação da startup, tá vendo? Fiz a rodada pré-seed, peguei entre 5 e 15. Depois fiz uma seed, peguei ali 15%. Depois na série A, peguei mais 20%. Ou seja, está sempre diluindo o empreendedor. O empreendedor está ficando com pouco dinheiro. E a gente espera que o empreendedor tenha uma participação saudável na empresa. Vocês poderem saber o que seria essa participação saudável, uma métrica para ficar fácil, a gente espera que quando o empreendedor chegar aqui na rodada de série A, ele tenha ainda, todos os founders somados, tá? Tenham mais de 70% da empresa. Então, quando o fundo vê que isso está ficando muito diluído, ele fala assim, deixa eu te recomprar aqui, deixa eu tirar um investidor para poder dar fôlego para o empreendedor. Para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser preenchidas. Então, primeiro, a rodada tem que ser uma rodada grande, porque todas as rodadas iniciais, elas são rodadas, até normalmente a série A é meio que divisor de águas, mas até o seed, com certeza, são todas rodadas que a gente fala que é só cash in. Cash in. Só cash in na empresa. Cash na empresa. Todo o dinheiro vai sempre para dentro da empresa. Ninguém tira dinheiro nessa história. O empreendedor não ganha dinheiro, então se o empreendedor levantou lá 10 milhões de reais, puta, dinheiro pra caralho, não foi nada pro bolso dele. Tudo para dentro da empresa. Se a gente pegar até esses valores aqui, até 5 milhões de reais, vai? 5 milhões de reais, nada para o bolso do empreendedor, tudo para o bolso da empresa. Então, como é muito pouco dinheiro ainda, e acreditem, 5 milhões de reais é muito pouco dinheiro para poder, de fato, tocar a startup, como ainda é muito pouco dinheiro, não dá para recomprar anjo, não dá para recomprar investidor. Eu prefiro que o investidor fique ali. Agora, acontece em algumas rodadas que já são muito grandes, às vezes eu tenho um investidor que tem só 1%, ele não vai agregar mais nada ali para mim, eu vou e recompro essa startup, a cota desse investidor. Caso real, caso de mineiro. A Bossa Nova investiu numa startup que tinha um valuation de 10 milhões de reais. Eu coloquei 100 mil reais nela. Então, a gente pegou 1% da empresa. Um ano e pouco depois, a startup recebeu uma nova rodada de investimento e ela foi avaliada em 18 milhões de dólares. Então, multiplicou bastante. Ela saiu de 10 milhões de reais para 18 milhões de dólares. Nesse momento, o investidor que entrou falou assim, beleza, Bossa, você tem só 1%, eu prefiro recomprar esse seu 1% agora. Então, foi em comum acordo do investidor que estava entrando com o empreendedor, e aí sim eu tive a oportunidade de vender. Perceba que não fui eu que levantei a mão falando que eu queria vender. Eu fui oferecido a oportunidade de ter a venda.
tá? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Não é um investidor que escolhe a hora que ele vai vender. Tem que acontecer alguns casamentos para que a oportunidade aconteça. Normalmente, isso é oferecido para ele. Dificilmente ele tem como exigir. Tem até alguns gatilhos que fazem ele exigir, mas aí a gente vai complicar demais essa história. Ficou entendido? Legal, Ninguém... Olavo. Tem algumas perguntas no chat. Acho que você acabou de Leia para mim. responder a primeira delas, mas queria que o Luiz Henrique, que fez a pergunta, dissesse se está certo. Se você quiser fazer outra pergunta, pode abrir o microfone. E Gustavo também pode fazer essa pergunta, porque você fez naquela hora, eu já não sei mais qual que era o assunto exato. Boa. Ô, gente, não precisa ficar mandando no chat, não, tá? Usa a ferramentazinha aqui de levantar a mão que eu passo para vocês. Fica mais dinâmico para nós. Então. Vocês querem falar, pô? Quer falar? Ah, Luiz. O Damian levantou a mão. Não, mas deixa vocês seguirem a ordem que já colocou no chat ali. Deixa eu vou por último. Só para... Então é rapidão, Olavo. Só para pegar o gancho que você falou das participações, isso a gente toma como regra ou é negociável? Né, 5%, 10% em relação às fases ali, seed, né, pré-seed. Cara, excelente pergunta. O mercado que dá essa dinâmica. Boa, excelente pergunta, tá? O que vai acontecer aqui? Normalmente, a aceleradora, ela é padrão. Então, a aceleradora vai falar assim, eu coloco R$200 mil por 7%. E aí, todo mundo que entrar naquele bet, todo mundo que entrou naquela rodada da aceleração, vai ter esse mesmo valor. Tem casos de exceção, mas eu não vou falar de exceção, vou falar de regra aqui agora para facilitar. R$200 mil por 7%. Então, a aceleradora normalmente fala isso já no edital, na chamada, na divulgação do programa. Ali é dificilmente conversável, pouquíssimos casos. A partir daqui, tudo é conversável na vida. Então, a gente sempre vai fazer uma avaliação com base em algumas métricas, que normalmente são métricas de faturamento, para poder chegar no valuation da empresa. Esses valores aqui, essa range, isso aqui é uma pesquisa que foi feita, tá? Então, isso aqui não foi dado, não. Isso aqui foi pesquisado. Então, são normalmente esses valores com essa média de pesquisa. O que eu acho muito importante que vocês recomendem? Que nessas primeiras rodadas, que normalmente vai ser a rodada anjo ou uma rodada pré-seed, vocês percebam aqui, ó, o cheque delas é igual e a participação delas é igual. Então, é difícil a gente falar o que é anjo, o que é pré-seed, tá? No frigir dos ovos, acaba sendo a mesma coisa, praticamente. Então, é muito importante que nessa primeira rodada não se dilua, ou seja, não seja feito, não tenha sido vendido mais do que 15% da empresa. Senão é muita coisa. Porque lembra, ela tem que chegar até aqui com venda máxima para os investidores, diluição máxima. Sempre que eu falar diluição, eu falar assim, ó, foi diluído em, significa que essa participação está na mão de investidor. Tá? Diluir é quando não está na mão dos founders. Então, quando a diluição é maior do que 30%, o fundo que está na série A não vai entrar. Ele nem pega para poder olhar. Se for uma diluição acima de 40%, então, puta, esquece. Para resolver, para reverter, gente, é uma trabalheira dos infernos. O cara tem que ficar doido com o business. Tem que gostar para caralho. Então, não é fácil. Por conta disso, vender mais do que 15%, diluir mais do que 15% nessas primeiras rodadas, é que é muito difícil. Porque na rodada seed, normalmente a rodada seed vai ficar entre 15% e 20%. Então, 10 com mais 20, 70. Fechou. Tá? Já era. Já era. Tem que ser essa métricazinha aí para vocês poderem usar. Então, pode negociar, cara. Normalmente, o founder, ele fala quanto ele está precisando, e aí a gente vê... É porque o valuation, normalmente, a gente faz assim, ó, você pega o faturamento da empresa e multiplica. Eu vou dar uma conta de padeiro aqui para vocês, hein? Só para ficar fácil. Pega o faturamento anual da empresa e multiplica por 10. Esse é o valuation. Sabendo que esses momentos aqui costumam pegar de 10% a 15%, você vai ver, então, quanto que a empresa consegue pegar de caixa. Então, ali naquela startup que eu falei para vocês, que valia 10 milhões de reais, a rodada dela era de 1,2 milhão, eu acho, quando eu entrei. Então, 12% de diluição.
Aí, no final das contas, eu nem vou falar para vocês hoje de cálculo de valuation, acho que não é o caso, mas existem algumas metodologias para poder calcular a valuation. Só que, no final das contas, é mercado persa, tá? Mercado persa é aquele que você grita quanto você quer dar e o outro fala quanto que ele aceita e fica naquela conversa. Então, Exato. a gente chega ali em algumas metodologias para poder fazer o cálculo, mas depois é tudo na negociação com o investidor. O que não pode é deixar o investidor pegar muita participação no começo, senão fudeu para o empreendedor. Respondido? Show! Obrigado, Olavo. Vai lá, Dami. Manda bala. Opa, tudo bem? Boa noite, Olavo. Noite. Caso você vá abordar isso mais para frente, então deixa, né, não dê spoiler, mas queria saber, dentro da experiência sua com Bolsa Nova ou com outros, né, como vocês tratam aquela startup que andou de lado, digamos assim. Tem aquelas que vão explodir, você vai ter o seu evento de liquidez, aquelas que, né, não vão dar certo, tem aquelas que não vão conseguir avançar, mas assim, ainda está operando, está gerando dividendos, né? Então, já vi vários casos de posicionamentos diferentes. Olha, sou um fundo de investimento, eu não tento sair se eu conseguir R$10, eu saio, ou senão não quero nem saber, se eu quero fazer aquelas que vão realmente dar um rendimento. Saber qual o posicionamento aí, né, entender nossa experiência agora, ou quando era na época da Bolsa Nova e outros, como vocês fazem com essas daí que não. Por exemplo, chego na Série A e não consigo avançar para a Série B. Cara, vou te falar até que são poucos os casos que estão assim. Em alguns deles, a gente pode até conversar para o empreendedor recomprar. Assim, cara, você não vai fazer outra rodada, me recompra aqui, virou lifestyle business, você está indo como uma empresa tradicional, vamos fazer aqui um acordo para você poder me recomprar. Porque normalmente, quando a empresa está andando de lado, não mal, mas ela está andando de lado, crescimento lento e não quer fazer outras rodadas, ela está gerando caixa, ela tem um caixa bom. Ela só não consegue fazer uma outra rodada, porque as métricas delas já são diferentes da métrica de uma startup de série A, por exemplo, ou de série B. Então, dá para fazer isso. É difícil falar de forma generalista, mas casos normais podem ser dessa forma, ou então fica até a startup ser comprada por alguém, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Mais alguma, povo? Não só para vocês terem noção aqui de alguns valores, esses valores são até do ano de 2020, tá? Tá um pouquinho, tá bem desatualizado, eu não atualizei ainda. Mas aqui só Eu acho que tinha o Covelo, o Luiz Covelo, ele tinha levantado a mão. Luiz? Oi. Na verdade, eu até baixei a mão porque acho que a resposta veio dentro da pergunta do Gustavo. Era se no MA, se o investidor ele também tem o direito de intervir na venda, de opinar na venda, como que funcionaria isso. Mas eu acho que isso acabou sendo meio que respondido. Não, mas é boa pergunta, cara. Pode. A resposta é pode. Tem algumas formas a gente fazer com que tudo ande diferente. Assim, dá para fazer tudo, tá? E aqui tem um negócio muito louco, que é o contrato, às vezes, prevê algumas proteções para o investidor, mas, no final das contas, o empreendedor tem o poder na mão. No sentido de, o investidor ele consegue segurar algumas assinaturas. Se não segurar para sempre, pelo menos avacalhar o deal. No sentido de ele vai ficar segurando, não vai assinar, e aí o cara que vai fazer o M&A fica puto e manda para puta que pariu. Pode acontecer. Então, ele consegue melar o deal se ele se esforçar muito. Só que a gente já aprendeu que depois que o empreendedor fala que ele quer vender, gente, deixa o empreendedor vender. A não ser que ele concorde muito que a parada vai virar. Mas, normalmente, a pessoa tá de saco cheio, já se fudeu pra caralho, tá cansado, quer respirar um pouco melhor. Então, ele já entregou o jogo, já não tem mais o que fazer. E aí, o melhor para o fundo é deixar o empreendedor vender. Mas tem como o fundo melar. Legal. Valeu, entendi. Obrigado. Obrigada por pontuarem, gente. Acho que vocês não podem sair daqui com dúvidas. Aproveitem essa interação. E aí falando... Então, eu falei que tem as rodadas que são cash-in, né? Então, a rodada cash-in é o dinheiro todo na startup. Acontece, em algum momento, cash-out para os founders.
Então, os founders conseguem tirar dinheiro. Então, cash in, dinheiro para a startup, cash out, dinheiro sai da startup para ir para o bolso dos founders. Isso acontece quando, normalmente, em rodadas que sejam série A para cima, mais para o série B. Série A pode até acontecer, o mais comum é no série B. Nesse momento, o empreendedor recebe mesmo uma boladinha, então recebe ali alguns milhões, para ele poder ficar mais tranquilo. Que nesse começo aqui, puta, a empreendedora, a mulher, tá todo mundo se fudendo, velho. Tá todo mundo sem salário, salário muito pouco. Aí aqui no CID você consegue ter um prolabore mais decente para poder viver, no Série A consegue aumentar um pouco mais, e aí no Série B, pega aí uns milhões, vai resolver a sua vida, ajusta aí as coisas, compra um apartamento, o que você quiser fazer para sua família, cuida bem, porque agora o negócio vai ficar muito louco, e a gente precisa dos founders 100% focados. Então, só vai acontecer uma tirada de dinheiro, mas é um evento lá para frente, tá? Não é comum de forma alguma acontecer antes. Olá, Onde que... Diga. tinha mais uma pergunta aqui no chat, não queria deixar sem resposta, mas é do Renato. No cash-in, esse dinheiro pode ser usado para o pagamento de salário, prolabore do time e até fundador, que estejam full-time, ou é 100% para o negócio continuar rodando? Pagar o salário dos funcionários e pagar a prolabore do fundador também é para 100% do negócio continuar rolando, tá? É. Pode sim. O que é complicado é o founder que quer ganhar dinheiro para caralho com o prolabore. Aí lembra que assim, prolabore não é para deixar o founder rico. O founder tem que entender que ele vai ter essa tirada de dinheiro, mas lá na frente. Por enquanto, ele precisa de um salário que possa viver. Então, qual que é o ideal do prolabore? Não tem muito uma métrica. Na Bossa, a gente brincava que para founder tirar mais de 10 mil reais, a empresa tem que estar faturando mais de 100 mil reais. Então, para ter um salário de 2 dígitos, fatura mais de 3, na casa do milhar. Mas tem algumas coisas que é importante pensar, que é assim, ó, o founder precisa de estar com um dinheiro que seja confortável, não confortável, mas que pelo menos pague as contas dele. Então, isso ele pode pegar. Não é para ficar rico, é para poder pagar as contas. Eu preciso que o founder, quando ele receba o dinheiro dele, ele não precise fazer uma consultoria ou um freela para poder se manter. Mas não é para poder tirar dinheiro de 20 conto, 15 conto por mês. Ah, mas no mercado eu valeria bem mais que isso. Maravilha, já que você sabe, você quer que eu te apresente para alguma empresa para você poder pegar emprego lá? Melhor do que eu investir em você. Então, se o founder acha que vale mais no mercado, manda ele para o mercado ser um CLT, não tem problema nenhum. Não é para poder ganhar dinheiro com Prolabore, tá? Mas pode e deve pagar salário e Prolabore, inclusive. É só ter ali um bom senso do quanto esse valor representa dentro da rodada. Tipo, se eu vejo que eu estou pagando 50% da rodada, está indo em Prolabore de Founder, 30% da rodada em Prolabore de Founder, puta, não vai acontecer. A gente vai fazer um acordo para poder diminuir esse salário. Tá? Onde que a galera pode buscar mais sobre Venture Capital, sobre quais são os VCs no Brasil? Nesse link aqui, ó, VC Radar. bit.ly/VC Radar. Busca, acho que vocês jogarem também lá, VC Radar, vocês vão achar alguma coisa. É o link do Airtable. Tem bastante coisa interessante sobre as startups, sobre os fundos. E aí, nosso último assunto, bem rapidinho, que é a tese de investimento. O que significa tese de investimento? Significa o norte, para onde que o fundo está olhando. Então, pensa bem, quando a gente vai falar que o founder, que a empresa tem que vender, ela tem que saber qual é o segmento de cliente certo, né? Segmento de cliente certo, você usa lá o mapa da empatia, você faz várias coisas. Só que lembra que eu comentei com vocês, que fundraising é uma venda complexa? Você tem que saber qual é o perfil de pessoa que você vai vender. Você tem que saber qual é o perfil de fundo ou de investidor que você vai buscar. Normalmente, isso é refletido dentro da tese de investimento desses fundos. A tese de investimento é o que fala o tipo de investimento que o fundo faz. E ele tem algumas características que podem aparecer como o setor de atuação, que às vezes é vertical, a indústria onde ele está atuando, qual é o modelo de negócio, se é B2B ou se é B2C,
pode falar se é tecnologia, se eu preciso ter um MVP, se eu preciso ter um produto formado, o quanto que ela vai estar pronta, tamanho de receita, então se fatura R$1 milhão, por exemplo, rodadas de série A, normalmente é acima de R$1 milhão por mês. A Bossa Nova poder investir é mais de R$20 mil por mês, então tem alguns que deixam um pouco mais claro. Valuation e rodada, então tamanho da rodada, a Bossa dificilmente vai entrar numa startup que está fazendo um valuation acima de R$30 milhões. Em compensação, tem outros fundos que não vão entrar se o valuation for menor do que R$30 milhões, porque não vale a pena o esforço dele. Então, em alguns casos, o tamanho do cheque, ele precisa ser compatível dentro da rodada para que o fundo tenha uma participação relevante. Porque senão ele tem muito trabalho para ter uma participação muito pequena, e não vale a pena. E, às vezes, o contrário acontece. Ele vai ter um trabalho muito grande para poder fazer um cheque muito pequeno, e aí não vale a pena para eles. Então, o valor da rodada e do valuation também faz sentido. Então, o estágio do negócio é a maturidade e as estratégias de saída. Então, tem fundos que vão investir pensando em sair no IPO, tem fundos que vão investir pensando em sair no M&A, isso é legal de saber. Nem todos esses itens estão 100% claros, mas alguns estão um pouco. É importante, então, olhar onde que eles estão e como que ele está escrito. Olha só, olhando no próprio site deles, Brasil Venture Capital, ele fala que ele quer o fundador com visão de longo prazo, forte experiência motivacional, capacidade para fazer o negócio acontecer, fala da equipe, fala de temas preferenciais, então olha como é que ele já dá aqui uma intenção para que lado que ele está investindo. Momentum da empresa, o negócio em expansão. Então, está começando um negócio, não vai falar com o Brasil Venture Capital, ele não vai investir, não tem nada a ver. Já identificou o segmento de cliente a ser atacado, pelo menos é uma hipótese dele. Então, você já tem aqui vários indícios. Esse daqui era Caravela, também fala, dado legal aqui da Caravela, tem considerável marketing. Então, tem tamanho de mercado grande, isso que quer dizer isso. Companhias que estejam no mercado expressivo e de grande crescimento do tamanho total do mercado, com potencial de se tornar multibillion. Então, uma empresa multibilionária. Então, aqui eles estão buscando por empresas que tenham um tamanho de mercado acima de R$1 bilhão ou $1 bilhão, pelo menos. A G2 Capital fala que é uma boutique com foco em empresa pré-seed, né? Então pode ser no seed ou no pré-seed. Possui inovação, modelo de negócio definido, preferencialmente com tração, ou seja, já vende. Equipe dedicada, sócios 100% na empresa e diferencial competitivo. Olha só como é que é uma frase bobinha, mas que já dá vários indícios. Então, já fala qual é o estágio da empresa, já fala que tem um modelo de negócio definido, a pessoa não está começando o negócio, fala que tem que ter tração, então já tem que ter faturamento, equipe dedicada, sócios 100% dedicados à empresa, todos full-time. E aqui é o da Bossa. O da Bossa a gente foi escrachado, inclusive, a gente fala tudo. Captação pré-seed ou seed, então o valor do cheque da Bossa Nova, o modelo de negócio, que tenha tempo, 1 ano e meio de fundação, de faturamento mínimo de R$20 mil. Então, busca. Em alguns fundos vai estar muito claro. Outros, nem tanto. Para o que está nem tanto, aí eu sugiro olhar essas frases, onde a gente consegue colher dados dela, ler com outros olhos, ou então vai na mídia. Olha quais foram as empresas investidas. Então, Monax investiu em determinada empresa. Vai lá ver quanto que ela investiu e como que essa empresa estava na época. Normalmente, pelas reportagens, você consegue ter um cheiro disso. Reportagem, LinkedIn, cruza isso. Por que é muito importante, tá? A Bossa fez um evento esse ano que conectou empreendedores e investidores, chamava Bossa Summit. E a gente falou a tese de investimento de vários dos fundos que estariam ali presentes, para a empresa poder estudar, para as startups estudarem. E aí o que aconteceu? As startups queriam falar com os fundos mais legais, que faziam os maiores cheques.
e que normalmente não tinha nada a ver com o perfil dela. Então, perdeu o tempo de todo mundo nesse rolê. Então, falem para o founder, estudem o fundo, qual é o fundo que vai buscar, ver se ele tem a ver com o segmento da startup que está querendo investimento. Se não for, gente, não vai ter nada acontecendo. Beleza? Vou parar por aqui para a gente poder ter mais uns minutinhos aqui de perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Boa. E aí, Tô gente? pegando esse gancho teu aí, Olavo. Aquele pitch reverso vale também? Você acha que compensa? Cara, aquele pitch reverso faz com que os fundos apresentem a tese de investimento, né? Então é muito bom. Eles vão normalmente falar qual é a tese de investimento deles e como que eles ajudam a startup. Então é bom. Show, show. Ah, e aqui acho que vale um outro ponto legal, tá? Eu tenho um pouco de implicância com o pitch reverso, porque para mim ele traz uma coisa na visão do investidor que se chama seleção adversa. Então ele possivelmente vai me trazer as startups que não são as melhores. Ele vai trazer as startups de segunda categoria, terceira categoria. No entanto, para os empreendedores isso é maravilhoso, porque ele dá acesso a um monte de fundo que ele não teria. Ele passa a conhecer um monte de coisa. Então, como a gente sabe que a realidade da maioria dos empreendedores no Brasil é não ter uma ponte, não ter uma introdução fácil com esses investidores, é simplesmente maravilhoso estar participando desses eventos. E, inclusive, muitos dos fundos, e naquele site ali que eu coloquei, no VC Radar, tem o site de todos eles, alguns fundos hoje têm um formulário de inscrição para poder mandar os dados ali. Pelo amor de Deus, manda o empreendedor ser cauteloso na hora de preencher aquele formulário, que tem empreendedor que preenche igual o nariz dele. Então, precisa ter cuidado, porque o formulário permite com que empreendedor de todas as partes do Brasil tenha acesso a vários fundos. Se ele não tem uma intro, é uma ótima forma de chegar por ali. E para vocês, líderes de comunidade, procurem se conectar com os fundos quando for para evento. E aí está vindo o case agora no final do ano. Acredito que boa parte de vocês vai estar presente no case. Se não tiver, estejam. Não tivesse programado ainda, passem a se programar nesse momento. É um evento muito bom. Conversa com os fundos e fala assim, pô, eu sou aqui da região do ABC, eu sou aqui da região de Ribeirão Preto. Como é que eu faço para poder te apresentar a startup? Porque tem um monte de startup na minha comunidade, só que a gente não tem acesso aos fundos. O que a gente pode fazer junto? Vamos fazer um demo day, vamos fazer uma tarde para você poder conhecer. Como é que você quer ser abordado? É muito bom para os fundos quando isso acontece. Natasha. Olá, boa noite. Boa noite. Você falou que não ia entrar muito ali na definição do valuation, mas eu tenho uma dúvida, e que ela permeia faz muito tempo. Existe alguma vertical para definição dos múltiplos referente à vertical das startups? Algo que eu possa, né? Você falou múltiplo de 10, mas eu já vi múltiplo de 22, múltiplo, e quanto mais a startup vai crescendo, menos esse múltiplo, né? Menos esse número vai diminuindo. Qual que é a proporção? Né? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Ó. Então, o múltiplo, ele tende a trazer o futuro para o presente. Então, quando eu tenho um múltiplo grande, significa que eu estou acreditando que essa empresa vai crescer muito. Por isso, os múltiplos em estágio inicial costumam ser maiores que múltiplos em estágios mais avançados. Tá? Em relação à vertical, ela sim influencia. A gente tem algumas verticais que são mais aquecidos. A exemplo, fintech. Tem muito dinheiro no mercado de fintech, que é uma vertical muito aquecida, ela costuma ter múltiplos maiores. Durante esses 2 anos loucos, o mercado de health tech também ficou muito em alta, também teve múltiplos muito altos. Como é que a gente define isso? There is no magic. Não tem um checklist, não tem o que fazer, a gente tem que ir no mercado persa. Então, vamos pedir, vamos entender o que faz sentido, estuda os concorrentes ou o benchmark, por exemplo, para a gente poder tentar. A melhor forma é fazer isso. Tá? E ouve o investidor. Então, falando de mídia de novo, cuidado com que algumas coisas que são vistas na mídia
porque a gente vê alguns investimentos que não têm pé nem cabeça. E não tem mesmo, nem para gente que é investidor. Eu olho e falo assim, meu Deus, não é possível. Aí a gente para ler o resto da história e aí você começa a perceber algumas outras coisas que não são contadas para o empreendedor. Então, o investimento, infelizmente, ele tem um QI muito, muito grande. QI do que indica mesmo, tá? O velho, bom quem indica. Então, quanto mais contato se tem com os fundos, mais fácil é poder captar dinheiro, mais alto vai ser o cheque captado. Não tenho a menor dúvida disso. Não estou falando do mundo justo, estou falando como acontece. Nesse cenário, quando você vê captações que não fazem sentido com nenhuma métrica que ninguém te ensinar em workshop, normalmente é porque esse empreendedor ele tem algum histórico. Ele tem algum histórico que ele foi executivo, que ele empreendeu alguma outra vez, ele foi parte de um fundo, e aí conhece as pessoas para poder fazer com que o investimento aconteça. Então, ter uma regra para o múltiplo é mais fácil quando eu olho ali o mercado normal. Se eu for olhar para a exceção, fudeu, eu não consigo trazer lógica para o múltiplo. Até porque eu vou falar da empresa que eu estou. O múltiplo da Único nas últimas rodadas, ele fugiu completamente ao normal. Ele subiu ao invés de diminuir. Ele devia ter diminuído, ele aumentou. Então, tem coisa que a gente é difícil de explicar. A Único estava num crescimento muito bom, com uma empresa já consolidada, com econômicos sólidos, e é a empresa líder hoje no que faz dentro do Brasil. Então, algumas coisas foram trazendo isso, sabe? Mas é exceção. Então, cuidado com a mídia, porque a mídia adora falar das exceções. Não fala o que é via de regra. Entendi. Muito obrigada. Muito obrigada, Olavo. Boa, gente. Mais alguma pergunta? Deu para entender como que as startups evoluem, para que serve o investimento, qual é o momento e por que a mídia fala, né, que a startup recebeu milhões e esse dinheiro não vai diretamente para o bolso do empreendedor? Deu? Maravilha. Olavo, muito obrigada pela participação, obrigada por toda a didática. Passei para vocês agora, pessoal, a lista de presença e de feedback de hoje. Depois eu passo esses comentários para o Olavo também, mas fiquem super à vontade de adicionar o Olavo nas redes sociais, no LinkedIn. É uma pessoa que está aí no ecossistema há muito tempo, tem muito a ensinar. Obrigada demais, Olavo, pela sua participação, pelo seu tempo, por você ter colocado aí vários pingos nos is, que eu acho super importantes para que vocês, como líderes de comunidade, consigam repassar essa informação tanto para outros atores da cidade de vocês, quanto para os empreendedores que estão começando, que estão ainda enfrentando vários desafios na cidade de vocês. Eu queria ter tido acesso a esse conhecimento quando eu comecei no ecossistema, então, muito obrigada, Olavo, foi muito bom. Mas o Olavo parte, mas vocês continuam aqui comigo, tá bom? Alô, Isa, obrigado pelo convite. Quando a Isa chama no convite, a convocação. Foi um prazer conhecer vocês. A Isa tem ali as minhas redes sociais, depois vocês entram em contato. É um prazer a gente continuar conversando. Beijo grande, gente. Boa noite. Boa, obrigada, Olavo. Boa noite. Boa, gente. Nossa, eu fiquei bem feliz com a aula. Espero que vocês também tenham sentido aí muito mais clareza no que é esse mundo de investimento, quais são as fases, por que as startups têm tanta dificuldade de receber investimento, qual o momento certo, para que serve efetivamente o investimento, além de ser um sonho dos empreendedores, é um sonho, mas também é bem complicado, né? Então, espero que isso tenha ficado tudo muito mais claro para vocês, muito importante. Sim, o Olavo foi muito transparente, né? Ele é muito didático, adoro como ele se expressa, e ele tem muito conhecimento, ele está há muito tempo fazendo isso, e esteve aqui também conosco de forma voluntária. Legal, para a gente reforçar o que a gente viu hoje, eu vou pedir para vocês, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem o formulário que eu mandei, que é só para vocês confirmarem a participação de vocês aqui, então lista de presença e feedback de hoje. Escrevam aí com carinho o feedback para o Olavo, que eu passo para ele depois. Vou passar as redes sociais dele também. E aí,
Vou separar vocês nas nossas breakout rooms para vocês se conectarem um pouquinho mais e vou passar também um formulário para vocês. Para quê? A gente já teve aí 3 aulas, essa é a terceira, e chegou o momento de vocês entrarem em contato com os empreendedores locais. Então, quem está empreendendo de fato na cidade de vocês? Quem está começando um negócio de base tecnológica? Quem já tem uma startup? Vamos falar sobre isso? Então, eu vou primeiro dividir vocês nas salas e na volta eu mando para vocês esse linkzinho para vocês começarem a descrever quem é a startup presente na cidade de vocês. Imagina que a gente vai fazer um grande mapa das startups que a gente tem acesso ou de alguma forma consegue atingir a partir desse nosso encontro, para que a gente tenha a dimensão maior de qual é o impacto que a gente pode causar e do quão importante foi vocês terem prestado atenção aqui hoje e estarem presentes na comunidade 645. Então, agora eu divido vocês e em 5 minutinhos eu queria que vocês comentassem ali dentro do grupo de onde vocês são, o que vocês tiraram aí de maior aprendizado hoje. E aí, na volta, eu passo esse link para vocês e aí a gente avança um pouquinho, tá bom? Vai ser da forma aleatória mesmo, essas salas simultâneas. A gente está em 29 pessoas, algumas pessoas já vazaram, já foram aí embora, mas não vão embora, fiquem conosco. Pronto. Abrir todas as salas. Vocês vão receber uma mensagem aí na tela. Vocês precisam ingressar, precisam confirmar para poderem ir para a sala. Bom proveito. Quem está aqui na sala? Isa, acabei de entrar, eu consegui desligar e ligar o computador que travou tudo aqui. Sol, a gente está num momento de conexão, então eu vou te passar para uma sala, tá bom? Aí você conversa. Tá bom, hein? Lá. Tá bom. Entra aí. Marinês está aí?
Precisa ter mais tempo aí. Teve uma moça no nosso grupo, nem deu para ela falar. Desculpa aí, hein? Ai, meu Deus! E olha que eu dei mais tempo do que eu falei, hein? Oi, Wellington. Ah, é muito bom trocar informação. Micael. Adoro que vocês voltam de câmera Gente, aberta. Olha o Wellington, eu estava falando dele. falando de mim? Que bom! E do Hub Feliz, Cordeiro, muito porque eu feliz. estava falando com o rapaz de São José dos Campos, que já está mais para frente, assim, né? E eu falei, então a gente está aqui arando a terra, né? Não, Wellington? E Vamos muito ver. feliz de te ver aqui, viu? Cordeiro já entrou no mapa da inovação aí, hein? Sim, eu perdi uma aula semana passada, mas eu estou assistindo ela hoje. Estou na metade da aula da semana passada, eu vou acabar agora. E muito bom isso que eles falaram semana passada e hoje também, sobre a cultura local, né? Que antes de qualquer negócio, você precisa fazer esse levantamento para se conectar com as pessoas certas e conscientizando, assim, de um pequeno grupo para outro, para ampliar, né? Porque senão você não gera resultado, né, do trabalho, enfim. Muito Agora, essa parte de investimento de hoje é uma coisa seríssima, hein? Você, quando buscar o investimento, né? Tá falando um monte aí. Quero saber o que você mais gostou da aula, o que você aprendeu, ou dentro do seu grupo, da sua conversa, o que você viu ali que foi o ponto em comum que as pessoas mais gostaram da aula, ou pontos de aprendizado? Conta pra gente. Você perguntou para mim, Isa? Você mesma. Ah, então, nossa, hoje eu tô saindo da aula, assim, muito conscientizada em relação à questão lá de você, que ela falou, a Bruna falou, né? É mais importante você começar a fazer aquele trabalho que ela falou no fim da aula, tá? Eu anotei a frase da caminhada lá, né? Que é para você ir de passinho em passinho, mas você constrói uma coisa sólida e vai conscientizando as pessoas. Então, assim, foi muito importante, assim, as dicas que ela deu, né? Porque para você não se perder no meio do caminho, né? Eu acho que agora o do Olavo, assim, investimento, dinheiro, valor, já não é muito a minha praia, né? Então eu falo, caramba, você precisa ter muita responsabilidade quando pede dinheiro dos outros. A experiência que eu tenho com dinheiro de terceiros é quando busquei patrocínio para gravar um CD, né? Com os amigos em 2018, e um empresário aqui da cidade patrocinou, foi meu mecenas, na verdade, né? Então, assim, é um valor mínimo, né? Assim, perto de tudo que foi falado hoje. Então, assim, é uma questão... Dinheiro, mas é uma responsabilidade pedir mesmo. É uma responsabilidade, então, assim, isso tem que estar aqui desde o começo, a pensar e ter um plano, né? Porque, do jeito que ele explicou a situação, eu falei, nossa, eu não sei muito, eu estou aprendendo sobre esse meio, né? Mas não vira assim, aquele monte de gente pegando um monte de dinheiro e não fazendo nada, né? Com aquilo. Então, você precisa saber onde você quer minimamente chegar. Certo, Então, quem mais quer colaborar aí com o que foi falado dentro do grupo de aprendizados? O que chamou a atenção na aula? Ok. Boa, Lu. Pode ser? Eu pensei que tinha outra pessoa falando, é que eu não estava vendo Era a Tânia falando. Todo, né? Mas ela quer falar? Pode. Não, ela já comentou. Eu falei muito, quero ouvir as pessoas. Nossa, eu achei incrível, tomou muito o Antônio Carlos e o outro moço de Atibaia, né? Desculpa se eu errei o nome aí de vocês. Oi? Adilson de Atibaia. Adilson de Atibaia, tá ok. Adilson. E nossa, foi incrível, esclarecedor, muito esclarecedor. E aqui a possibilidade de a gente fazer essas conexões, né? Da gente aprender aí com vocês, ainda mais no meu caso, que é bem inicial.
já deu uma dica maravilhosa aí sobre a questão de região, pensar mais em região, talvez, até porque, né, tem essa interação mesmo, e eu adorei. Legal. Quem quer compartilhar aí alguma epifania? Se eu puder comentar uma coisa aí, é meio até fora, mas assim, dentro do que ele falou, aqui em Ribeirão nós percebemos assim, região mesmo, né? Então, nós percebemos para quem está interessado, né, em trazer outros membros para palestrar dentro das comunidades, outras pessoas para estar ajudando as startups, né, tanto que está iniciando como já está aí já trabalhando, nós percebemos muito a dificuldade delas em nível muito baixo. Então, assim, normalmente a gente traz uma que nem ele foi bem claro e objetivo, a palestra dele foi simples. Não foi aquelas palestras que a gente normalmente vai e não entende nada, porque o cara quer ir em termos muito técnicos, muito assim, então no começo eu ficava perdido. Hoje a gente já conhece porque nós já estamos no ecossistema, mas então um ponto importante é isso, todas as informações que a gente levar é sempre levar de forma clara e objetivo. Então, todo mundo que está em comunidade começar a pegar palestrante e falar, olha, pode falar aí com as suas palavras, não fica usando muito termo, não fica porque as startups estão precisando disso. Muitas startups nem falam muito, mas elas estão precisando desse início mais claro e objetivo. Eu falo muito assim, trabalhar na raiz, né? Que ajuda muito mais todos, né? Então, trazer palestrantes sempre e solicitar, conversar, falar, olha, nós temos um público aí que está iniciando, tal, então não ter vergonha de falar para o palestrante, que nós temos um grupo que está iniciando, então se ele puder não utilizar muitos termos técnicos, fazer uma palestra mais simples, é muito melhor. A gente percebeu uma melhora muito grande nisso nas nossas palestras, tá? Legal. Boa, gente. Agora, eu tenho um segundo formulário. Vocês responderam o primeiro formulário que eu mandei no chat, que é da lista de presença? Agora a gente vai entrar, então, nas startups que vocês conhecem. Então, essa é a atividade 2 da comunidade 645. A primeira foi vocês contarem a história de vocês. Muita gente colocou, quer dizer, todo mundo que está aqui respondeu aquele formulário da história para a comunidade 645. De lá surgiram vários insights de como que a gente pode aproveitar da melhor forma possível esse encontro que a gente tem. E aí agora a atividade 2 é: quais startups vocês conhecem? De quem vocês são próximos? Quem está empreendendo na cidade de vocês? Quem a gente poderia apoiar através da comunidade 645, como voluntários, né, que estamos aqui aprendendo sobre, né, o voluntariado em comunidades startups. Em que fase eles estão? Vocês conseguem identificar uma atividade clara de quem é o empreendedor ou a empreendedora, qual é o negócio dele ou dela, qual é a fase que essa empresa está, que essa startup está, ou que esse projeto está, enfim. Acho que nessa tentativa é onde a gente enraiza mais ainda os conhecimentos e também descobre que talvez não esteja tão simples assim. De repente, vocês conversem com os empreendedores que vocês conhecem e falam, cara, tive uma aula da comunidade 645 sobre as fases das startups. Eu acho que você está nessa fase de captação com FF, né, o Triple F, ou você está aí se preparando, você sabe para que você precisa de investimento? Você sabe como e quem procurar? Vamos começar nessa dor que é tão profunda dos empreendedores a já nos colocar como alguém que tem interesse em apoiá-los. De repente, levar um pouco desse conhecimento que vocês adquiriram agora na aula com o Olavo para essa pessoa que está empreendendo e que muitas vezes não tem tempo de buscar toda essa informação, porque está ali no dia a dia da empresa, querendo fazer dar certo, olhando para o produto, olhando para o cliente, atendendo. E aí, vamos nós, como líderes de comunidade, como apoiadores desse ecossistema, levar aí o primeiro olhar para essa pessoa de forma mais mastigada possível e se aproximar. Então, queria que vocês respondessem esse formulário
Eu vou deixar o prazo aí até a nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, para vocês refletirem, pesquisarem. Se vocês acham que não tem uma startup na cidade de vocês, este é o momento de sair perguntando. Às vezes vocês não conhecem, mas é uma ótima oportunidade de conhecer. Então, postem no LinkedIn, postem no Instagram, perguntem nos grupos aí de comunidade que vocês conhecem, que vocês estão inseridos, nos grupos de negócios, de trabalho, da empresa que vocês trabalham, da escola, da universidade. Vamos começar a expandir a nossa rede para chegar nos empreendedores. Não sei se é startup, não tem problema. Mesmo assim, eu queria que vocês fossem atrás dessas empresas que talvez sejam startups. E aí eu vou ler cada uma das respostas de vocês e eu vou dar um feedback para vocês. Então, devo fazer isso algumas vezes ao longo dessa semana, então quem for respondendo já vai tendo meus feedbacks e a gente vai conversando no privado mesmo, para que vocês se sintam cada vez mais capazes de analisar o que é uma empresa que é startup e em qual fase essa startup está e qual seria o próximo passo e como vocês podem apoiar. Legal? Dúvidas? Sim. Tenho. Por favor, fala. Sim, a dúvida é o seguinte: como eu estava participando, como assim, dentro, vamos dizer, da startup, você acha que isso pode ser prejudicial? É melhor eu sair de cena? Como dar sequência na startup e a não ser para poder entender como é que funciona. Mas você trabalha numa startup? Ótimo. Não, a gente está começando, né? Que está criando esse produto junto com alunas da faculdade. Legal. Então, é ruim? Não, você pode colocar essa startup como uma startup que você conhece, já que você está empreendendo nela. Você vai saber dizer exatamente, mas não se limite a uma. Isso que é legal. Então, a gente vai ser uma aceleradora ou incubadora? Aliás, eu não sei a diferença entre aceleradora e incubadora. Vamos ter isso também. Incubadoras são para negócios em fase mais iniciais e incubadoras estão normalmente atreladas a institutos de ensino. Aceleradoras já são entidades privadas, a gente tem aí algumas aceleradoras que são efetivamente aceleradoras. O sistema de aceleração no Brasil é um sistema que veio diretamente, né, de outros lugares, e aqui no Brasil ele não funciona direito. A gente tem poucas aceleradoras raízes, como eu gosto de explicar. Porque a aceleradora raiz é a aceleradora que coloca dinheiro e pede equity, que o Olavo falou ali, R$150 mil para 7, 8% de equity. A gente tem várias outras acelerações e aceleradoras que não entram nesse mesmo esquema. Então, já não são aceleradoras raízes, assim. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente não poderia chamar essas organizações de aceleradoras. Mas elas acabam desenvolvendo um papel de educação, educar o empreendedor, e a única coisa é que eles não colocam dinheiro ou eles não pegam equity. E aí, sendo muito metódica e levando ao pé da letra o conceito de aceleradoras que a gente vê ao resto do país, do resto do mundo, elas não entrariam nessa mesma categoria. Mas sim, buscar incubadoras, buscar os parques tecnológicos, buscar universidades, professores que, ao invés de pedir, exigir um TCC, um trabalho final mais acadêmico, já estejam pedindo alguma coisa mais voltada para mercado, isso já é ótimo vocês irem atrás. E escutem o que as pessoas estão dizendo, escutem as dúvidas delas, porque a partir dessa conversa que vocês vão tecer a partir de agora, vocês vão ter muito mais conhecimento do que está acontecendo na cidade de vocês, ou com quem vocês deveriam se conectar. Busquem. Pensem que vocês têm essa oportunidade de errar muito agora, e vocês vão errar no privado, só eu vou saber, e aqui a gente está numa comunidade para aprender, então não se julguem por isso,
não é fácil identificar uma startup. A gente tem pessoas que trabalham em aceleradoras e mesmo assim é difícil você identificar se aquele projeto tem realmente potencial de ser uma startup ou não. Então, até essas pessoas também têm dificuldades. Elas normalmente discutem, né, em um conselho ali de pessoas que têm diversas experiências para determinar essa empresa, esse projeto, esse negócio pode fazer parte da aceleração ou não. Então, abusem bastante desse momento. Pesquisem, se conectem com as pessoas e respondam aí para mim nesse formulário até segunda-feira da semana que vem, tá bom? Boa. Mais perguntas? Pode falar. Tema aqui, um pouquinho fora do tópico aí, mas aproveitando a oportunidade, porque acho que está no roadmap aí de 1 hora falando de evento e tudo mais, né? Então, eu queria saber se, a partir do Sebrae for Startups, de ter algum apoio, né, para desenvolver algum evento. Então, um que você participou, que teve lá em Jundiaí, que foi o Startup On. Então, por exemplo, se quisermos fazer um Startup On aqui, se conseguimos ativar alguma coisa para fazer, assim, entender como você e a entidade por trás conseguem ajudar na organização, no fomento ou impulsionamento de algum tipo de evento desse tipo. Demian, não tem nada a ver com a atividade de agora. Me pede essas coisas no privado que eu respondo, não tem problema. Beleza. Mas sim, a gente consegue apoiar, é só entender qual é o tipo de evento que vocês querem fazer, a gente conversa. Com relação a essa aula, com o pedido que eu fiz ali da atividade, tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Não, tranquilo. É só porque sei que mais para frente tem essa questão e eu estava pensando já em algo, em já arquitetar algo mais para frente ali. Acelerado, Daniel. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vocês querem sugerir alguma coisa para a próxima aula, para o próximo encontro? Acho que eu vou parar de gravar